Nesse vídeo eu vou dar algumas dicas para a resolução de alguns dos exercícios do trabalho 4 da disciplina Introdução à Teoria dos Números. Em um dos exercícios do trabalho 4, que é o exercício 8.9 do texto adotado como bibliografia básica, é pedido para encontrar todos os números que podem ser escritos da forma 2 elevado a m vezes 3 elevado a n em cada um dos seguintes casos. No caso A, encontrar os números escritos dessa forma que tem um único divisor positivo. Bom, esse número ele está fatorado ou ele está decomposto em fatores primos já, sendo esses fatores primos 2 e 3, tá? Não está escrito aqui, mas está implícito que m e n são números inteiros e positivos, tá? Então, esse número A, ele é escrito como produto de potências de primo. Isso é que é um número escrito na forma de fatores primos, ou um número decomposto em fatores primos, tá? Quando a gente consegue escrever esse número como um produto de potências de primos, ou seja, um produto de potências das quais, né, as bases são números primos, tá? Então, no item A, como a gente quer encontrar os possíveis valores de A, de forma que esse número tenha um único divisor, e nós sabemos o seguinte, nós vamos sempre usar, tanto nesse exercício como no exercício seguinte, que ao escrever um número da seguinte forma, P1 elevado a R1, P2 elevado a R2, P3 a R3 até Pn elevado a Rn, ou seja, escrevendo A na sua forma fatorada, então o número de divisores de A denotado por D de A é igual a R1 mais 1 vezes R2 mais 1 vezes até Rn mais 1. Então, quando a gente está considerando um número escrito na sua forma fatorada, esses primos P1, P2 até Pn, eles são todos distintos, tá? E só para não gerar confusão, porque existe uma única forma de escrever um número nessa forma fatorada, a gente considera essa ordem crescente, tá? Ou seja, estou considerando P1 menor do que P2, menor do que P3, até menor do que Pn, tá? Então, só para a gente, porque nós sabemos que essa forma, ela é única a menos de ordenação desses fatores primos, tá? Bom, se D de A é a quantidade de divisores desse número A, e no item A nós queremos que esse D de A seja igual a 1, então, todos esses números inteiros, R1 mais 1, R2 mais 1 até Rn mais 1, são divisores do número 1, tá? No nosso caso, neste exercício, né? Nem no nosso caso, neste exercício, ele já está escrito como um produto de primos e a gente já sabe quais são esses primos. Então, A sendo 2 elevado a m vezes 3 elevado a n, nós sabemos que os divisores de A, a quantidade, né, de divisores de A é dada por m mais 1 vezes n mais 1. Então, P1 é 2, P2 é 3, R1 é m, R2 é n, todos os outros primos aqui são iguais a zeros.
né? Não tem outros primos. Não é nem que são iguais a zero, desculpem, tá? Não são iguais a zero, porque senão A seria zero. Os únicos primos que aparecem na decomposição de A são 2 e 3, ok? Bom, se M mais 1 vezes N mais 1 é igual a 1, então quais os possíveis valores para M mais 1 e N mais 1? Já que M mais 1 e N mais 1 são divisores de 1. Então, a gente sabe que M mais 1 divide 1 e N mais 1 também divide 1. Nós sabemos que os únicos divisores positivos de 1 é apenas o número 1, né? Só tem um divisor positivo. Então, essas são as únicas possibilidades, tanto para M mais 1 quanto para N mais 1, tá? Então, vocês conseguem determinar, neste caso, os valores de M e N, consequentemente, quanto que A vale, tá? No item B, nós queremos determinar os valores de A de forma que A tenha exatamente 2 divisores positivos. Então, a gente vai igualar agora esse produto a 2. Então, no item B, basta fazer M mais 1 vezes N mais 1 igual a 2. Então, M mais 1 divide 2. Então, quais são as possibilidades para M mais 1? E N mais 1 também, tá? Então, é só ver quais são os possíveis valores para M mais 1 e para N mais 1. Os únicos divisores de 2 positivos, né, são 1 e 2, tá? O mesmo vai valer para o item C e para o item D, só que aqui no item D, a gente vai ter mais possibilidades, tá? Para esses dois valores de M e N, tá certo? Então, a dica é essa para este exercício. No exercício 8.10, agora a gente não tem uma expressão para um número inteiro, mas nós queremos saber quais são os números inteiros que admitem no item A apenas 2 divisores positivos. Isso vocês já sabem, né? Por definição, quem são esses números, tá? Então, a ideia aqui é a mesma ideia do exercício anterior, só que agora, de fato, a gente precisa generalizar. Então, vamos considerar A um número decomposto em fatores primos. Então, A é P1 vezes R1, P2 vezes R2 até Pn vezes Rn. R1, R2 até Rn são inteiros positivos, P1, P2 até Pn são primos distintos, tá? Então, no caso do item A gente sabe então que os divisores de A, a quantidade de divisores de A é dada por essa fórmula novamente, né? R2 mais 1 até Rn mais 1. Então, no item A, nós queremos que D de A seja igual a 2, tá? Então, esse produto aqui de N parcelas dá 2. Então, cada uma dessas parcelas é um divisor de 2. Então, o que a gente sabe? Que Ri mais 1 divide 2 para todo I de 1 até N, tá? Quais são os divisores de 2? 2 é um número primo, então, ele só tem como divisores ele mesmo e 1. Então, Ri mais 1 é igual a 1 ou Ri mais 1 é igual a
2. Se RI mais 1 for igual a 1, então significa que RI é 0. E se RI mais 1 for igual a 2, então RI é igual a 1. Bom, mas como 2 só tem 2 divisores, então se RI mais 1 for 2, todas as outras parcelas vão ter que ser iguais a 1, né? Então, por exemplo, a gente consegue escrever 2 como 2 vezes 1, vezes 1, vezes 1, vezes 1 e assim por diante, não é? Então, na verdade, o que a gente tem é que RI mais 1 é igual a 2 para algum dos I's, para algum I, de 1 até N, e o restante dos outros RI mais 1, que eu nem vou colocar como RI para diferenciar. Então, RJ mais 1 vai ser igual a 1 para todo J diferente de 1, de I, para todos os outros RJs, tá? Para todos os outros R's, tá certo? Então, vocês conseguem verificar ou provar que de fato esses números só podem ser os números primos, né? Que tem esses 2 divisores. Para isso, basta substituir os valores que a gente encontrou para R na expressão de A, né? Então, sem perda de generalidade, a gente pode considerar o R1 igual a 1 e todos os outros R's iguais a 0, tá? Então, A, na verdade, vai ser igual a P1 elevado a 1, que é P1, ou seja, A é um número primo, tá? No item B, nós queremos determinar quais são os números inteiros que admitem apenas 3 divisores. Então, a ideia é a mesma. Então, aqui a gente vai considerar D de A igual a 3. Então, aquele produto R1 mais 1, R2 mais 1, até Rn mais 1, vai ser igual a 3. Então, todas essas parcelas aqui nesse produto são divisores de 3, tá? Então, Ri mais 1 divide 3 para todo I. Mas quais são os únicos divisores de 3? 1 e 3. Então, Ri mais 1 é igual a 1 ou Ri mais 1 é igual a 3, tá? Bom, se vai aparecer só 1 e 3 aqui, claro que só vai aparecer o 3 uma única vez. Porque se aparecesse o 3 mais de uma vez, o resultado do produto seria uma potência de 3 pelo menos, né? Então, Ri mais 1 é igual a 3 para um único I, e para todos os outros R's, eles assumem o valor 1, tá? Então, da mesma forma como eu fiz aqui, ó, tá? Ri mais 1 é igual a 3 para algum I, e RJ mais 1 vai ser 1 para todo J diferente de I, ou seja, para todos os outros R's que aparecem aqui na decomposição do 3, tá? Fazendo isso, a gente volta. Claro que o RI vai ser igual a 2, então, né? E todos os outros R's vão ser iguais a 0. Então, sem perda de generalidade, a gente pode considerar o R1
igual a 2 e todos os outros iguais a 0. Então, A vai ser escrito como um número primo elevado ao quadrado, tá? Então, todos esses números têm exatamente 3 divisores, tá? São, por exemplo, 2 ao quadrado, 3 ao quadrado, 5 ao quadrado, 7 ao quadrado, só os primos ao quadrado, tá? De fato, calculem os divisores e confirmem, tá? Só para vocês observarem que esses números aqui têm somente 3 divisores. No item C, a gente quer determinar quais são os números que admitem uma quantidade primo de divisores, tá? Então, agora, no item C, o que a gente vai ter que considerar é que o número de divisores de A é um número primo, tá? Só que o número de divisores de A vai ser dado pelo produto R1 mais 1, R2 mais 1, vezes R3 mais 1, até Rn mais 1, tá? Bom, aí basta a gente usar a definição de número primo, né? Todos esses Ris mais 1, ou seja, todas essas parcelas aqui são divisores de P, mas P é primo, então os únicos divisores de P são o próprio P e 1. Então, Ri mais 1 vai ser igual a 1 ou vai ser igual a P. Só que se for igual a P, vai ser uma única vez. Aliás, vai ser igual a P uma única vez, né? Porque se aparecer Ri mais 1 for igual a P para mais de um I, a gente vai ter uma potência de P aqui. Uma potência com expoente maior que 1, né? Por exemplo, se R1 mais 1 for P e R2 mais 1 for P, a gente vai aparecer P ao quadrado. E P não é igual a P ao quadrado vezes alguém, né? Então, Ri mais 1 vai ser igual a P para um único I. E o restante dos outros, ou seja, RJ mais 1, vai ser igual a 1 para todo J diferente de I. Novamente, sem perda de generalidade, a gente pode considerar que o R1 mais 1 é igual a P e todos os outros R's vão ser iguais a 0, né? Porque vai ser R2 mais 1 igual a 1, então R2 é 0, R3 mais 1 igual a 1, até Rn mais 1 igual a 1, tá? Feito isso, então, qual que é a forma do número A, né? Então, A é igual a P1 elevado a um número primo, P, tá? Então, todas as potências com a P mais menos 1, né? Desculpa, P menos 1, né? Porque P tá na fórmula aqui, na expressão de A, P1 tá elevado a R1. Deixa eu só colocar aqui para carregar. Então, se P tá elevado a R1, R1 aqui, Ri vai ser P menos 1, né? Então, A é escrito como a potência onde a base é um número primo e o expoente é um número primo menos 1, tá certo? Então, estou praticamente resolvendo os exercícios, então eu quero que vocês escrevam detalhadamente tudo isso que eu estou dizendo. Que vocês entendam e escrevam tudo isso que eu estou dizendo, tá? Exercício 8.11, também é um dos exercícios aí do trabalho. Encontrar números inteiros A e B
tais que. Agora eu tenho dois números. Vamos considerar a decomposição de A da seguinte forma: P1 elevado a R1 vezes P2 elevado a R2 até Pn elevado a Rn. E vamos considerar a decomposição de B da seguinte forma: P1 elevado a S1 vezes P2 elevado a S2 até Pn elevado a Sn, tá? Então, A e B são escritos na forma de produto de potências de primos, certo? Fizemos a decomposição de A e B em fatores primos. Então, a quantidade de divisores de A é dada por R1 mais 1 vezes R2 mais 1 até Rn mais 1. Esse número é 21. E a quantidade de divisores de B é S1 mais 1 vezes S2 mais 1 vezes Sn mais 1. E esse número é igual a 18, tá? Agora, a gente precisa usar o fato do MDC entre A e B ser igual a 20. O MDC entre A e B, ele é dado da seguinte forma: ele vai ser P1 elevado ao 1 vezes P2 elevado ao 2 vezes até Pn elevado a UN, onde cada U é igual ao mínimo entre RI e SI. Então, como que a gente determina o máximo divisor comum entre dois inteiros, sabendo a decomposição em fatores primos desses inteiros? A gente olha as potências, os primos, né, que aparecem em ambas as decomposições e escolhe a menor potência. Então, se o primo não aparece em uma das decomposições, na verdade a potência dele é zero, tá? Então, o mínimo entre zero e qualquer número inteiro positivo vai ser zero, tá? Então, no caso do número primo aparecer em somente na decomposição de somente um dos dois inteiros, significa que ele não vai aparecer aqui no MDC, ou a potência dele aqui no MDC vai ser zero, tá? O I dele aqui vai ser zero. E se ele não aparece também em nenhum dos dois, a potência vai ser zero, tá certo? Bom, então, nós sabemos que 20, escrevendo 20, né, como um produto de potências de primo, a gente tem que 20 é igual a 2 ao quadrado vezes 5, tá? Então, a gente sabe que um desses PIs aqui é 2 e outro desses PIs é 5, tá? Com potência, 5 com potência 1 e 2 com potência 2, tá certo? Bom, qual é o próximo passo a se fazer? É decompor também os números 21 e 18 em fatores primos, tá? Ó, 21 é escrito como 3 vezes 7 e 18 é escrito como
2 vezes 3 ao quadrado, tá? Agora sim, a gente pode analisar as possibilidades para cada um dos RIs e dos SIs a partir dessa decomposição de 21 e de 18. Vamos primeiro analisar o caso 21. Então, os únicos divisores de 21 são 1, 3, 7 e 21, tá? Então, nós temos as seguintes possibilidades para escrever o 21. A gente pode escrever o 21 como 1 vezes 21 e 3 vezes 7, tá? Se a gente consegue escrever o 21 apenas como 1 vezes 21, significa que, vamos supor que o primeiro termo que já seja o 21, então R1 mais 1 é 21 e todos os outros são R2 mais 1, R3 mais 1 até Rn mais 1 igual a 1, tá? Então, todos os outros RIs vão ser iguais a 0, tá? Para todo I maior ou igual a 2. Vou colocar assim, tá? Então, R1 vai ter que ser igual a 20. Então, essa é uma das possibilidades. E a outra possibilidade vai ser R1 mais 1 igual a 3 e R2 mais 1 igual a 7 e todos os outros R's iguais a 0, tá? Então, IRI igual a 0 para todo I maior ou igual a 3. Ou ainda, na verdade, pode ser R2 mais 1 igual a 3 e R1 mais 1 igual a 7. O que a gente precisa observar agora é o seguinte: se aparecem 2 e 5, os primos, né, 2 e 5, na decomposição de 20, que é o MDC, que é o máximo divisor comum entre A e B, então também tem que aparecer 2 e 5 na decomposição de cada um dos divisores, tá? Então, no caso em que R1 é igual a 20, só vai ter um primo na decomposição de A, né? Nesse caso aqui, ó, o A seria escrito como P1 elevado a 20. Então, ou P1 seria 2 ou P1 seria 5. Mas se P1 for 2, não vai aparecer 5. Se P1 for 5, não vai aparecer 2. Então, esta possibilidade está descartada, porque tem que aparecer também 5 ou também 2, tá? Ou seja, tem que aparecer pelo menos 2 primos na decomposição. Ou ainda, 2 RIs tem que ser diferentes de 0. E aqui só o R1 seria diferente de 0 e todos os outros iguais a 0, tá? Então, por isso que essa possibilidade está descartada, tá? Escrevam isso, expliquem isso, tá? Então, a gente precisa analisar essas outras duas possibilidades, tá? Que são R1 igual a 2 e R2 igual a 6, ou R1 igual a 6 e R2 igual a 2, tá? Se R1 for 2 e R2 6, a gente pode escrever, então, vamos considerar que naquela decomposição a gente tenha
P1 menor que P2, tá? A gente tem escrito essa decomposição na ordem crescente dos primos ali. Então, neste caso, A vai ser escrito como 2 elevado ao quadrado vezes 5 elevado à sexta. E nesse caso, A vai ser escrito como 2 elevado à sexta vezes 5 elevado ao quadrado, tá? Então, são só essas as possibilidades para A. Agora, a gente tem que analisar as possibilidades para B, tá? Então, o próximo passo é fazer isso que eu fiz para 18. Só que 18 a gente tem mais possibilidades, tá? A gente pode escrever 18 como 2 vezes 3 vezes 3. A gente pode escrever 18 como 2 vezes 9. A gente ainda pode escrever 18 como 3 vezes 6. E ainda podemos escrever 18 como 1 vezes 18, tá? Se escrevermos 18 como 1 vezes 18, significa que R1 mais 1 é igual a 18 e todos os outros R's vão ser iguais a 0. Então, novamente, a gente só vai ter um primo aparecendo na decomposição de B. E isso não pode, porque tem que aparecer 2 e 5 na decomposição de B, tá? Então, essa possibilidade também está descartada. Então, vocês vão analisar essas 3 possibilidades, tá? Então, nessa primeira possibilidade aqui, vocês podem fazer R1 mais 1 igual a 2 e R2 mais 1 igual a 3 igual a R3 mais 1 e todos os outros R's iguais a 0, tá certo? Então, R1 é igual a 1, R2 é igual a R3, que é igual a 2, tá? Então, A seria escrito como 2 vezes um primo elevado a 2 vezes um outro primo elevado a 5, tá? Então, aqui vão aparecer 3 primos na decomposição, tá? Então, ou esse primo vai ser maior que 5 ou menor que 5, tá? Vamos pensar se esse primo pode ser maior que 5. Bom, na verdade, não tem restrição para esse primo, né? Ele ser menor ou maior do que 5. Então, as possibilidades que a gente tem neste caso, né? R1 igual a 1, R2 igual a 2 igual a R3 A escrito como 2 vezes um primo elevado ao quadrado vezes 5 ao quadrado. Então, vou escrever aqui, vezes 5 ao quadrado vezes um primo P ao quadrado, tá? Só que não é essa a única possibilidade, tá? Na verdade, essa ordem aqui desse produto, ela pode ser alterada. Ela também pode ser escrita como 3 vezes 2 vezes 3, ou ainda 3 vezes 3 vezes 2, tá? Então, as outras possibilidades serão, vou fazer aqui embaixo,
depois eu apago. A como 2 ao cubo, ao quadrado, né? Porque eu tô fazendo 3 aqui, mas na verdade quando R1 mais 1 é igual a 3, R1 é igual a 2. Então, é 2 ao quadrado vezes 5 vezes P ao quadrado. E ainda temos a possibilidade 2 ao quadrado vezes 5 ao quadrado vezes P, tá? Sendo que esse P é qualquer primo diferente de 2 e 5, tá? Então, essas são as possibilidades. Agora, a gente tem que analisar se todas elas são possíveis. Na verdade, eu estou escrevendo... Ah, não tá certo. Essas possibilidades são ainda para A. Não, eu estou fazendo para B, então eu tinha que chamar isso tudo de S, tá? Então, vocês corrijam aí, por favor. Já que aqui estou falando agora, estou determinando as possibilidades para B e as potências dos primos na fatoração de B, eu denominei aqui de S, tá certo? Então, só para a gente não confundir, tanto é que eu fiz confusão, deixa eu desmanchar aqui. Vocês corrijam, por favor, tá? Então, aqui tudo é S. E aqui é B. Tá certo? Então, vamos corrigir. Então, aqui a gente tá falando de B, então, considerei S1, S2 igual a S3. Então, S1 é 1, S2 é igual a S3, que é igual a 2. Então, B é escrito dessa forma, ou B é escrito dessa forma, ou B é escrito dessa forma. Certo? Bom, vamos analisar, então, as possibilidades. O que a gente tinha? Então, a gente tinha, ó, A podendo ser escrito como 2 ao quadrado vezes 5 à sexta, ou 2 à sexta vezes 5 ao quadrado. E B, a gente tem essas três possibilidades. 2 vezes 5 ao quadrado vezes P ao quadrado. Tem hora que eu escrevo vezes como pontinho ou como um X aqui, tá? Ou ainda como 2 ao quadrado vezes 5 vezes P ao quadrado. Ou ainda como 2 ao quadrado vezes 5 ao quadrado vezes P, tá? Bom, o MDC nunca pode ser esquecido, né? É com base nele que a gente vai determinar ou vai excluir o que não pode acontecer. O MDC é 2 ao quadrado vezes 5, tá certo? Então, não pode aparecer... B e A não podem ter ambos potências de 2 maiores que 2, tá? Então, se A for escrito como 2 à sexta vezes 5 ao quadrado, a gente, por exemplo, não pode ter B igual a 2 vezes 5 ao quadrado vezes P ao quadrado. Por quê? Porque se pudéssemos ter esse valor para B, o MDC seria 2 e não 2 ao quadrado vezes 5 ao quadrado, tá? Então,
essa possibilidade não pode. Vamos ver se a segunda pode. 2 ao quadrado vezes 5 vezes P. Aí sim, o MDC poderia ser 2 ao quadrado vezes 5. Aqui aparece 5 ao quadrado, mas aqui não aparece 5 ao quadrado e aparece 5. Não é isso? Então, uma das possibilidades seria A igual a 2/6 vezes 5 ao quadrado e B igual a 2 ao quadrado vezes 5 vezes P ao quadrado, tá? A de baixo não pode combinar com 2/6 vezes 5 ao quadrado, porque senão teria que aparecer 5 ao quadrado no MDC, tá? E a maior potência de 5 é 1 no MDC, né? Na verdade, a menor potência de 5 entre as potências de A e B é 1. E nesse caso seria 2, se A pudesse ser escrito como 2/6 vezes 5 ao quadrado e B como 2 ao quadrado vezes 5 ao quadrado vezes P. Então, se A for 2/6 vezes 5 ao quadrado, essa é a única possibilidade. E se A for escrito como 2 ao quadrado vezes 5/6. Em relação às potências de 2, a gente não tem problema com nenhuma delas, né? Mas em relação a potências de 5, a única possibilidade é essa, tá? Então, é B igual a 2 ao quadrado vezes 5 vezes P ao quadrado, tá certo? Bom, esses são os possíveis valores para A e B, no caso em que em que 18 foi fatorado dessa forma. O que vocês ainda têm que fazer, precisam fazer, é pensar nas possibilidades para fatoração de 18 dessas outras maneiras aqui, tá? Então, fazendo S1 mais 1 igual a 2 e S2 mais 1 igual a 9 e vice-versa. Depois, S1 mais 1 igual a 3 e S2 mais 1 igual a 6 e vice-versa. E, por fim, S1 mais 1 igual a 1 e S2 mais 1 igual a 18 e vice-versa, tá? Na verdade, aqui seria a única possibilidade é S1 mais 1 igual a 18 e todos os outros SIs mais 1 iguais a 1, tá bom? Então, eu vou deixar para que vocês terminem esses outros casos, tá ok? E aí, claro que nesse caso aqui a gente não vai especificar quem pode ser P. P pode ser qualquer primo, tá bom? Nos outros casos, para essas outras fatorações aqui de 18, a gente consegue determinar especificamente quem vai ser B, porque só vão aparecer os primos 2 e 5 na fatoração de 18, tá? De 18 não, de B, desculpe, tá ok? Espero que vocês tenham entendido a ideia desse exercício. Ele é um pouco longo mesmo, dá trabalho, mas não é complicado. Deixa eu ver se eu vou... Ah, tá, tem mais um aqui pra gente falar dele. É o 8.15. Encontrar o menor valor de n inteiro positivo, de forma que 10 divida n fatorial no item A, no item B 100 divida n fatorial e no item C 1000 divida n fatorial.
Vamos pensar no item A. Dez tem que dividir n fatorial. E n tem que ser o menor inteiro possível, o menor natural possível, né? Porque tem que ser um inteiro positivo. 10 é escrito como 2 vezes 5, tá? Então, para que 10 divida n fatorial, e n fatorial é n vezes n menos 1 vezes n menos 2 vezes n menos 3 até vezes 3 vezes 2 vezes 1. Então, vai ter que aparecer 2 e 5 em alguma dessas parcelas aqui, tá? Bom, se a gente quer que esse número seja o menor possível, como o maior número que aparece aqui na fatoração de 10 é 5, então esse número vai ser 5 fatorial, tá? Então, n tem que ser igual a 5. 5 fatorial é 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2. Se a gente multiplicar isso, dá quanto? 20 vezes 6, que é 120. 10 divide 120. Agora, vamos fazer 4 fatorial. 4 fatorial é 4 vezes 3 vezes 2, que é 24. 10 não divide 24. 10 também não vai dividir 3 fatorial, porque 3 fatorial é 6 e 2 fatorial é 2. Então, o menor n, tal que 10 divide n fatorial, de fato é 5. Tá bom? Para o item B, como que a gente tem que pensar? Eu quero que 100 divida n fatorial com n menor possível, tá? Vamos fatorar 100. 100 é escrito como, já que 100 é 10 ao quadrado, então isso é 2 ao quadrado vezes 5 ao quadrado, tá? Então, tem que, para que 10 divida n fatorial, e n fatorial é n vezes n menos 1, vezes n menos 2, até vezes 3, vezes 2, tem que aparecer em uma dessas parcelas 2, só que 2 vezes, e 5 também, só que 2 vezes, tá? Então, esse número não pode mais ser 5. 100, claro, a gente tá vendo aqui que 100 não divide 120. Então, claro que esse número vai ter que ser maior do que 5. Qual que vai ser o menor número n? Tal que em n fatorial vai aparecer 2 duas vezes e 5 duas vezes. Na verdade, vai aparecer o 10 uma vez, e já que 10 é 2 vezes 5, e vai ter que aparecer o 5 vezes 2. Então, 10 fatorial é esse número, tá? Já que 10 fatorial vai ser 10 vezes 9, vezes 8, vezes 7, vezes 6, vezes 5, vezes 4, vezes 3, vezes 2. Então, apareceu aqui 2 vezes 5 e apareceu aqui 2 vezes 5. Aí vocês vão falar para mim, ah, mas professor, o 2 já tinha aparecido outras vezes. De fato, ele já tinha aparecido aqui, porque isso aqui é 2 vezes 3. Ele já tinha aparecido aqui, porque isso aqui é 2 vezes 4. Né? Mas o 5 não tinha aparecido em nenhuma dessas parcelas, tá bom? Então, pensem aí em quem vai ser o menor inteiro, tal que 1000 divida n fatorial, tá? Esse eu deixo para vocês pensarem, tá ok? Então, fico por aqui, espero que vocês consigam terminar de resolver esses exercícios do trabalho.